E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu sou a Ivana de Vara do Two Team Podcast. Estou hoje aqui com você para termos esse tempo de mesa, para termos esse tempo de podcast, para abençoar a sua vida e para fazer o nome do Senhor ainda mais conhecido. Então, meu desejo é que você puxe a cadeira agora, senta aqui nessa mesa de comunhão com a gente e que você também possa encaminhar aqui esse link para mais pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas com essa palavra, com a palavra de Deus. E, claro, temos uma convidada, mas antes de chamar essa convidada, lembre-se, um pensamento pode mudar a sua vida. Um pensamento pode mudar a sua vida. Essa minha convidada é alguém que está comigo já há anos, a gente já tem um tempo aí de amizade. Eu estou muito feliz que hoje ela pode estar aqui com a gente para compartilhar um pouco da vida dela, um pouco daquilo que Deus tem feito na vida dela. E eu quero convidar a Nayana para estar aqui com a gente. Nay, muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui. Que bom, fico feliz que você conseguiu aí ajustar 2 filhos, um cachorro, um marido, para estar aqui com a gente. Eu fico feliz demais. Em meio à mudança. Em meio à mudança também. Meu Deus. Nossa, que bom que você conseguiu esse tempo aqui com a gente. Mas me conta, se apresenta primeiro. Quem é Nayana, além de uma boa nordestina como eu? Meu nome é Nayana Amaral, eu sou uma alagoana. Me mudei para os Estados Unidos há 15 anos atrás, vim para fazer intercâmbio. Chegando aqui, conheci o pessoal da igreja. Eu cresci na igreja católica e quando eu me mudei para cá, conheci uns brasileiros que eram da igreja evangélica e me convidaram para a igreja. E eu comecei a ir para fazer amizade com outros brasileiros e lá eu me apaixonei primeiramente por Jesus, de uma forma diferente, que eu ainda não tinha conhecido. E me apaixonei pelo meu esposo, casei e estou aqui 15 anos depois. E sou mãe de 2 filhos, tenho um cachorro, como você mencionou, milhares de amigos que o Senhor me apresentou, como você e Gabriel, né, que são nossos amigos e irmãos. E é isso. Essa sou eu. É o bom que nessa apresentação ela já pincelou tudo que a gente vai conversar. Já Uma boa parte. Ai, que ótimo, é isso aí. Mas que bom que você já deu a entrada aí, que a gente já pode puxar esse ponto aí. Como foi que você conheceu a Cristo, minha amiga? Me fala. Fala aqui pra gente um pouco da sua caminhada, o início da sua caminhada com Deus. Então, como eu mencionei na minha introdução, eu cresci na Igreja Católica, praticante, participava de vários movimentos, de grupos de jovens, desde pequenininha. Então, assim, eu tive ótimos ensinamentos que com certeza forjaram, assim, o meu caráter, né, como cristã. Porém, me faltava uma comunhão direta com Jesus, que não que eu digo que é por algo que faltou deles me ensinarem, mas sim porque eu não sentia assim uma conexão. Eu tinha muita conexão com outras pessoas que eram cristãs também, muitos ensinamentos muito bons, porém eu não sentia uma conexão pessoal com Jesus. Quando eu me mudei aqui para os Estados Unidos, como eu mencionei, eu conheci os brasileiros que me convidaram para a igreja evangélica e lá eu pude viver Jesus de uma forma diferente. Eu passei a ter um relacionamento direto com ele. E aí eu consegui entender diversas outras coisas que na minha cabeça de adolescente, né, quando eu ainda era da Igreja Católica, eu tinha muitas dúvidas, muitas perguntas e começaram a ser respondidas a partir daí, a partir de que eu, né, comecei a mergulhar diretamente na Bíblia e conhecer a Jesus. E aí, não sei como que foi a sua conversão, mas pra mim foi assim, eu tava tão apaixonada por Jesus que eu queria estar na igreja todos os dias. Eu não fazia parte do grupo de louvor nem de dança, mas quando eles ensaiavam eu tava lá, só pra assistir o ensaio. Só pra estar lá. E então queria estar lá, sabe quando você chega assim, aquela coisa, tipo, meu Deus, parece que, enfim, é como se eu tivesse encontrado um pote de ouro, assim, eu queria estar ali o tempo todo. Então, seu encontro foi aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos. Em que região? Numa igreja bem pequenininha em Massachusetts. Numa igreja bem pequenininha, eu acho que tinha 20, 25 membros, talvez. Era bem pequena a igreja. E de brasileiros? De brasileiros. E ali eu me senti acolhida, eles me acolheram assim como família. E ali eu comecei a querer participar de tudo, né? Fui discipulada, me batizei, aí comecei a participar do grupo de louvor. E aí o pastor me colocou até para pregar, então foi aquela coisa. E aí chegou um ponto que
eu e o Daniel, né, que é meu esposo, estávamos servindo assim, a gente chegava cedo, eram os primeiros a chegar, os últimos a sair praticamente. Servindo em todos, porque como era uma igreja pequena, então você sabe como que é, várias necessidades. Claro. Então a gente montava o som, desmontava o som, cantava, fazia, o meu marido fazia os dízimos, era aquela coisa, né? E foi muito bom, foi bem precioso, assim. Mas como foi a sua vinda para aqui, para os Estados Unidos? Sim, eu vim para fazer intercâmbio. A minha intenção era ficar aqui 1 ano, aprender inglês e voltar para o Brasil. Eu fiz faculdade de jornalismo por 1 ano no Brasil, tranquei para vir estudar inglês. E aí eu fiz um programa de intercâmbio chamado Au Pair, que você mora na casa dos americanos e cuida das crianças e estuda inglês à noite para poder aprender a língua. E foi assim que eu vim para cá. E como foi a conexão, assim? Você estava lá estudando inglês, na casa dos americanos, e como foi que você encontrou alguém que te convidou? Como foi isso? A Então, gente quer detalhes, aqui é com detalhes. eu conhecia uma brasileira, que era a Jéssica Moser. Ela veio pelo mesmo intercâmbio que eu. E aí, ela me ligou e falou, eu vou passar na sua casa pra gente ir lá numa outra cidade conhecer uma outra brasileira. A gente jurava que eram poucos brasileiros aqui na região, né? E aí ela foi, a gente foi nessa casa dessa outra brasileira. Na volta, a gente com fome. As cidades aqui, quando não é cidade grande, tipo Boston, as grandes capitais, as cidades menores, quando dá 10 horas da noite, tá quase tudo fechado, você quase não vê ninguém na rua. É bem mais pacata. E já era, eu acho que quase, eram umas 10 horas, 10 e pouca da noite, a gente procurando algum lugar para comer. E vimos uma pizzaria bem pequenininha que estava aberta. A gente parou o carro, quando a gente entrou, estava passando Fantástico na televisão, na Globo, era um domingo à noite. Aí nós duas assustamos, falamos, Globo? Como assim tá passando? Tipo assim, sabe quando deu um bug na cabeça? Tipo, peraí, mas eu não tô nos Estados Unidos, por que tá passando o Globo? Aí o pizzaiolo, né, ai, tudo bom, nós somos brasileiros e tal. Aí foi um choque pra gente, uma felicidade, né, de saber que tinha outros brasileiros aqui na mesma cidade. E aí a gente sentou pra comer uma pizza e, como todo bom crente, depois do culto, pra onde que o crente vai? Comer. Então o pessoal da igreja estava todo lá, todo mundo reunido, comendo uma pizza depois do culto. E uma nenenzinha que estava no grupo, sorrindo pra mim e pra minha amiga. Sorrindo. Aquela nenenzinha foi usada, assim, por Deus, sabe? Deus. Ela começou a sorrir pra gente e a gente cuidava de criança. Então, né, o coração já daquele jeito. Aí a gente começou a brincar com ela assim de longe. A pastora viu, se levantou e veio se apresentar. Oi, eu sou a pastora Cláudia. Começou a puxar assunto com a gente, convidou a gente para ir para a igreja. Aí a gente falou, vamos para a igreja então, no culto, quarta-feira, para conhecer o pessoal. E foi assim que conheci todo mundo da igreja já ali, e a gente já começou a ir para o culto e foi. Que legal! Estamos aqui. Isso aí eu não sabia, tá vendo? Esse detalhe aí da sua vida. Que legal, eu não sabia que uma criança, que legal, né? Como Deus faz, uma criança poder ser essa ponte, né? De conexão. Sim. Que demais. E aí você vai para essa igreja e conhece o Daniel, que é seu marido. Isso, aí conheci o Daniel. Ele já servia lá? Já servia lá na igreja, a família dele toda lá dessa mesma igreja. E aí nos casamos. Depois que nos casamos, o nosso pastor falou pra gente do Christ for the Nations, em Dallas, que é um seminário. E o Daniel sempre falava assim, qualquer oportunidade que a gente tiver de ir pro sul, eu quero ir. Porque aqui é muito frio e tal. E aí a gente acabou indo pro Cristo para as Nações, que foi onde nos conhecemos. É isso. E lá nós estudamos, tanto eu quanto o Daniel, nos formamos lá no Christ for the Nations. Engraçado, porque a primeira pessoa que eu conheci chegando no Safinai foi o Daniel. E assim, imagina, a gente já chegou sem saber de nada, primeira vez nos Estados Unidos, a primeira vez ali vivendo aquela coisa da escola que Gabriel sonhou a vida toda de ir no Christ for the Nation. E aí, quando a gente chega lá, sem saber para onde ir, com um bebezinho de colo, um frio. E aí tá lá o Daniel, super receptivo, nos ajudando. E aí já entrou você no meio, já se colocou na conexão também. Aí foi você que levou a gente para comprar as coisas, né? Nossa, nosso primeiro mercado aqui nos Estados Unidos. Com 2 bebês. Com 2 bebês. O Benjamin tinha 3 meses, né? Acho que é 3 meses de diferença da Ana. Né? Isso, ele é de setembro. A Ana eu acho que ele tinha 3 meses, vocês chegaram em janeiro, não foi? Foi. Agora imagina só, 2 bebezinhos e a Nayana super, porque ela tem um coração gigantesco. Ela gosta de ajudar, ela gosta de estar ali no movimento e ela
Ah, não, essa lixeira, isso aqui não vai dar nada, compra da grande logo. E ela foi me ensinando, porque eu também era casada recente, então não sabia de muita coisa. Nossa, foi muito bom como as coisas aconteceram. E logo a gente se tornou amiga, né? A gente ficou próxima. E ainda mais com 2 bebezinhos, você já entendendo muita coisa aqui da América, foi me ensinando, compra isso, compra aquilo. E a gente foi vivendo experiências assim com os meninos, né? Crescendo juntos. Foi E muito eles legal. crescendo juntos, foi muito Foi, deram os legal. primeiros passos, a gente Aham, foi para a escolinha juntos, foi muito legal aquele tempo, foi muito bacana. E foi. lá no Christ Ordination vocês foram para estudar mesmo? Fomos para Vocês estudar, estudaram o quê? fizemos os 2 anos de teologia. E no terceiro ano, o Daniel fez de liderança, né, um ano sobre liderança. E eu fiz 6 meses de mídia criativa e 6 meses de louvor e adoração. E vivemos, assim, muitas coisas naquele período. Inclusive doença, muitas coisas aconteceram ali. Muitas experiências com Deus. Eu sempre falo que o CFNI é uma escola, é algo assim, além da escola, é uma É uma escola escola para de quem tá lá. vida. Uhum. É uma escola de vida, porque eu não estudei, eu fui para acompanhar. E lá tive 2 filhos, então não daria para ter estudado. Mesmo quando eu quis estudar, a gente acabou precisando sair. Mas o quanto Deus assim me forjou naquele lugar. Antes, eu fui curada da timidez lá no CFNI. Eu acho que você lembra disso, daquele período que eu vivi, que Deus falou, vai, faz o YouTube, faz o canal e começa a aceitar os meus desafios. E lá o Senhor transformou a minha história. Foi lá no CFNI nesse tempo. E fora que todos os milagres que os estudantes vivem lá, né? Sim. Acho que só sabe quem mora lá. É. Quantas coisas a gente vive assim no sobrenatural, da provisão de Deus, do cuidado, de pessoas mesmo, das conexões divinas. Então, assim, foi maravilhoso. Mas para vocês, me conta como foi assim a vivência ali no Texas, ali no Christ Ordination, como foi as experiências de vocês? Olha, são tantas experiências que eu confesso que às vezes eu tenho que parar para lembrar. E às vezes o Espírito Santo me lembra, sabe? Assim, de uma coisa ou outra, eu faço, nossa, isso aconteceu, meu Deus, sabe? De coisas, por exemplo, eu tô aqui falando, tô me lembrando logo no início, que a gente deixou tudo que a gente tinha, né, aqui em Massachusetts, foi com o que coube no carro. Então, chegar lá, o apartamento porque nós éramos estudantes domésticos, não internacionais. O apartamento dos estudantes internacionais já tinha mesa, cama. Os dos domésticos não tinha nada, porque tecnicamente você já mora aqui no país, então você vai fazer a sua mudança. Então, quando a gente chegou lá, a gente teve que comprar colchão, teve que comprar mesa, essas coisas assim. Então, a gente ainda estava sem trabalho, né? Então, até a gente achar um trabalho, o nosso dinheiro estava bem contado. E eu me lembro de uma vez que a gente estava fazendo as compras e eu vi o tanto de dinheiro que eu tinha. Eu falei, olha, nós temos tantos dólares, não pode passar disso. E depois, antes de colocar no coisa, eu fui meio que fazendo umas contas assim, sabe? Olhando o carrinho, eu falei, eita, não vai dar, vou ter que tirar algumas coisas. Aí a gente falou, não, vamos vendo. Aí passou tudo. Eu tinha certeza, Ivana, que eu tinha quantidade X. Tipo assim, vamos supor, eu tinha 64 dólares. Aí a minha compra deu 70 dólares. Aí eu já tava me preparando pra falar, olha, então vou desistir disso, disso, daquilo, outro. Só que aí, antes de eu desistir, eu falei, deixa eu contar o dinheiro. Quando eu contei, eu tinha os 70 dólares. Eu falei, mas como? Eu contei esse dinheiro 3 vezes e tinha 64, não tinha como ter 70. Bênção. E deu a conta certinha pra gente pagar, sobrou assim algumas moedinhas. E eu fui embora sem entender como que foi que aquilo que aconteceu. Então assim, isso é só uma coisinha que aconteceu de milhares de coisas que aconteceram ali. Tantas experiências. É o cuidado de Deus. E nesse processo em que nós estávamos lá no CFNI, eu descobri um câncer de tireoide aos 26 anos de idade. Mãe recente, né? O Benjamin tinha 2 aninhos, mais ou menos. E eu descobri um câncer de tireoide que, assim, foi um período muito difícil, porém, que eu tive tantas experiências com Deus, com o Espírito Santo, e eu estava, assim, no melhor lugar para estar enquanto aquilo estava acontecendo, porque eu estava ali rodeada de pessoas orando por mim, me dando suporte. Conta do começo, como foi que você descobriu? Porque isso é algo interessante até para se falar. Porque
Eu lembro, eu estava no processo ali contigo, eu estava ali junto, e eu lembro de você notar algo diferente no seu pescoço. Então, conta como foi, para o pessoal entender desde o começo o seu processo com o câncer. Sim, inclusive é um tema muito bom mesmo de ser abordado, porque muitas pessoas podem ter problema na tireoide e não fazem ideia, assim como eu não fazia. Depois que eu tive o Benjamin, eu comecei a emagrecer, né? Porque amamentava, então a gente começa a perder peso rápido. E uma tia minha mencionou que percebeu que eu tinha algo aqui no pescoço, tipo uma bolinha, um relevo. E eu falava assim, ah não, é porque eu tô perdendo peso da gravidez, eu achava que era algum ossinho daqui, ela tava se confundindo e deixei pra lá. Depois de alguns meses, outra pessoa, já lá no Cefenai, falou assim, olha, o que é isso no seu pescoço? Ah, você devia checar. Você tem, sabe, o homem não tem um pomo de Adão aqui, não é alto? Ela falava, por que o seu é alto igual ao de homem? Aí aquilo eu falei, ah, que estranho, não sei. Passava a mão, eu não sentia absolutamente nada, nada. Assim, exceto a minha voz, eu achava que estava um pouco mais fraca, mas eu achava que era porque eu não estava usando a minha voz. E passou. Eu não assisti, aliás, até hoje eu não assisto televisão, é muito raro eu assistir televisão. Só que a minha televisão basicamente é para os filhos. Então o Benjamin, eu lembro que ele tinha 2 aninhos e meio, 2 aninhos eu acho, e ele estava assistindo, né, eu colocava 3 palavrinhas no YouTube para ele, e aí deu a hora do cochilo dele, eu peguei, fui colocar ele para dormir. Quando eu desliguei o PlayStation, que era onde eu acessava o YouTube, o videogame desliga, mas a televisão ficava ligada no canal que tivesse passando. E eu não percebi, não estava volume alto, coloquei ele para dormir. Quando ele dormiu, que eu voltei para a sala, a televisão estava ligada, estava passando uma reportagem contando sobre um apresentador de televisão. Sabe aqueles programas de construção de casa? Era um apresentador desses programas assim. Ele contando a história dele, que ele descobriu um câncer de tireoide porque uma enfermeira, uma mulher, estava assistindo o programa dele e percebeu o nódulo no pescoço dele. E essa mulher mandou um e-mail para a produção do programa falando, eu sou enfermeira, trabalho com pacientes que têm problema na tireoide, e eu percebi que ele tem o que parece ser um nódulo. Se ele não tiver ido no médico ainda, peça para ele checar. Por causa do e-mail dela, ele foi no médico e descobriu que tinha um câncer na tireoide. Uau. Fez todo o tratamento e tal, e essa reportagem já era o encontro dele com essa mulher que salvou a vida dele. Depois desse encontro dos dois, aparece um médico falando que muitas pessoas têm problema na tireoide e não sabem porque elas não têm sintomas, e que muitas vezes um dos únicos sinais é uma elevação no pescoço. Na hora aquilo, eu fiz, opa, peraí que já 2 pessoas me chamaram a atenção para isso aqui. Foi quando eu parei para observar aquilo ali. E aí começou a minha saga de procurar médico. Na época o meu plano de saúde não era bom. Então, o máximo que eu consegui foi um médico, que é um primary care, né, que é um médico de família, me indicou para fazer uma ultrassom. Fui até a pessoa específica que faz a ultrassom. E aqui, diferente do Brasil, porque pelo que eu me lembro de ultrassom no Brasil, aqui o técnico que faz a ultrassom, ele não fala nada para você. Nada, absolutamente nada. Ele faz lá o exame, tira as imagens lá que ele quer e fala, o seu médico vai entrar em contato. Então, você sai de lá com aquela angústia sem saber o que é. Só que como eu já tinha tido filho, então eu já sabia meio que olhar assim, sabe? Eu vi que quando ele estava passando, eu vi que tinha algo diferente. Eu sabia que tinha algo ali, só que eu não fazia ideia do que poderia ser. E ele preparou lá os exames, só que eu não consegui nenhum especialista que atendesse o meu plano de saúde. Ninguém. Então eu fiquei sem saber o que era aquilo ali, por vários meses. Uau. Isso foi em janeiro. Aí eu esperei das minhas férias de maio, da faculdade, para poder ir para o Brasil, tentar médico no Brasil, ver o que era. Nesse período, eu digo que foi o período mais difícil, assim, porque foi o período da incerteza. Como quando você não sabe o que pode ser, o que é, qual a gravidade, dava aquela angústia, sabe? E eu lembro que eu chorava muito, eu quase que não conseguia ir pro louvor. Todos os dias de manhã lá no Cefenai tem o louvor antes das aulas. Eu só chorava os 30 minutos de louvor. Eu ia pra lá só pra chorar. E eu não conseguia nem contar direito para as pessoas o que estava acontecendo. Foi assim, foi um deserto mesmo, sabe? E eu lembro que uma das coisas que eu mais falava para Deus era tipo assim, mas Deus, eu tenho um filho tão pequenininho, como que eu vou fazer? O meu medo, sabe? Assim, de ser algo muito grave, eu não voltar, e eu partir, deixar o Benjamin pequenininho, aquela coisa toda, aquela angústia. E 26 anos, né, amiga? 26 anos de idade.
Sempre fui muito magrinha, sempre fui muito saudável, nunca imaginava. Mas, Deus é muito lindo. Depois de muito tempo é que eu me lembrei que Deus já tinha me curado antes de eu descobrir o câncer. E calma, segura aí para você entender o que está acontecendo. Tá. Há mais ou menos um ano antes, eu estava em uma das matérias lá, que chama de lecture, eles chamam um pregador convidado. E nesse dia era um culto à noite, na terça-feira à noite, tinha um convidado. E eu estava sentado lá em cima no mezanino, lá atrás, porque eu tinha o Benjamin pequenininho. E eu lembro que o pregador estava lá pregando e tal, e ele parou a pregação e falou assim: Deus está me falando que tem algumas pessoas aqui que estão sentindo uma fraqueza na voz. Aí ele falou, é uma fraqueza física. Na hora, é assim, quando é algo pra você, você não, tipo assim, você não consegue nem ficar sentado, parece que alguém lhe puxa assim pra você ficar em pé. Eu comecei a me tremer. Por quê? Porque, como eu falei, eu já cantei no grupo de louvor. Aqui em Massachusetts eu era do grupo de louvor. Quando eu fui para o CFNI, eu não cantava lá no grupo de louvor. Mas toda manhã a gente tinha louvor e eu estava sempre cantando. E eu vinha percebendo como se eu tivesse perdido a força na minha voz, sabe? Era assim, eu não conseguia cantar os 30 minutos. Me cansava. E eu não sabia o porquê. Eu achava que era porque eu não estava exercitando a voz. Por isso que estava ficando daquele jeito. E aí, nesse dia, o pregador falou que tem algumas pessoas aqui que perdeu a força da voz. Aí, naquele auditório imenso, só levantaram acho que cerca de umas 6, 7 pessoas e eu fui uma delas. Como eu falei, parece que o Espírito Santo me puxou assim e eu fiquei em pé. E aí eu fiquei em pé, ele começou a orar e ali você sente, é surreal, né, aquilo que acontece. Só que eu não sabia tipo assim, eu não fazia ideia do porquê que minha voz estava daquele jeito. Depois de que o pregador orou, minha voz continuou do mesmo jeito. Só que eu sabia que eu tinha sido curada. De que eu não sabia. Mas eu sabia que eu tinha sido curada e que minha voz uma hora ia voltar a ter a força que ela tinha antes. Aí acelera pro câncer. Veio o câncer e eu nem lembrava mais disso, porque já tinha cerca de um ano que tinha acontecido essa oração. Fui passar por aquele processo. Como eu falei, não consegui o médico aqui nos Estados Unidos. Em maio, voei pro Brasil. Aí no Brasil foi tudo mais rápido, fez punção. E descobriu que realmente era sugestivo de câncer. E aí eu tive a minha consulta com o médico que ia me operar numa sexta-feira. Foi a minha consulta, né? A última consulta antes da operação. Foi tudo assim, muito rápido. Eu cheguei... Mas você já sabia aí você já sabia que era câncer? Não, eu sabia que eu tinha um nódulo. E aí quando eu cheguei no Brasil, eu já fui direto no médico fazer ultrassom. Aí falou, realmente tem uma aparência que não é muito boa. Corre pra punção. Aí... Tudo muito rápido, assim, um dia eu fiz a ultrassom, no outro dia eu já tava na punção. A punção Brasil! Brasil é maravilha, o sistema médico é maravilhoso. Aí, logo já veio o resultado da punção, né, no laboratório, falando que era sugestivo de câncer. E aí, fui pra consulta com o cirurgião. E aí veio a experiência mais linda da minha vida com o Espírito Santo, que desbloqueou muitas coisas assim na minha mente, sabe? Fui para consulta com o médico, como eu falei, ele me explicou como que seria a cirurgia, eu fiz muitas perguntas, e a minha irmã estava comigo, ela é enfermeira, ela que me acompanhou durante todo esse processo, ela fazendo perguntas também, aquela coisa toda, e eu me lembro que a última pergunta que eu fiz para o médico foi se tinha alguma chance de danificar a minha voz, de alguma forma, porque é tudo aqui, né, então eu falei, será que tem alguma chance? Ele falou assim, sim, tem uma chance de danificar. Ele me explicou como que funcionava a cirurgia e que as cordas vocais estão próximas e etc, explicando aquela coisa toda. E ali eu e minha irmã já ficamos total silêncio. Aí eu falei, mas e se sem querer danificar, como que eu vou saber? Ele falou, você só vai saber com o tempo. Não tem como saber de imediato, você vai ter que esperar. E você vai perceber porque você vai perder completamente a força da voz. Você pode ficar rouca pro resto da vida, ou você pode simplesmente perder a força da voz. Você vai falar, mas você não vai conseguir gritar. Ou seja, eu não alcançaria os tons que eu consigo alcançar quando eu tô cantando, porque eu não ia conseguir oscilar o tom. Ia só nesse tom aqui que eu tô conversando com você. E ali foi um impacto muito forte pra mim, muito forte. Porque eu pensei em perder a minha voz, pra mim é tipo assim...
Foi É porque você não contou, mas fala, você já cantava antes de se converter, você já cantava. isso. E já era uma coisa que você gostava de fazer, né? É, Você cantou na igreja também, era algo que você sabia que era um dom de Deus. exatamente. Você não contou esse detalhe. E não é só perder uma voz, você ia É perder algo verdade. que era valioso para você. Muito valioso para para mim. cantar. Eu diria assim, se eu tiver cansado, se eu tiver estressado, se eu tiver alegre, sabe aquela coisa que você tem que, não importa o que esteja acontecendo, é cantar e você se acalma, Então eu canto desde pequenininha, tem vídeos e fotos minha, meu irmão tocando e eu cantando desde criancinha. Cantei já em barzinhos na época que eu morava no Brasil, depois que me converti cantei na igreja. Então assim, cantar não vou dizer que é tudo, porque tudo é Jesus, mas cantar, assim, é o dom, é o presente que Deus me deu. Não que eu cante maravilhosamente bem, tá? Eu sou bem afinada. Canta sim, canta lindo. Mas, então, quando o médico falou isso, então foi um choque muito grande. E ali nós saímos caladas, eu e minha irmã, fomos pro carro, e caladas nós estávamos ali, começamos a chorar. Sem nem falar nada, mas só chorar, 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 chorar. Ela começou a dirigir. Ivana, o Espírito Santo, Deus é muito lindo. Eu não conhecia ainda esse lado tão carinhoso, tão acolhedor, sabe? Porque eu sou uma pessoa eu sou meio metódica. Eu sou muito sim, sim, não, não. Eu sou tudo muito certinho, eu sou muito pontual, eu sigo as regras à risca, sabe? Então eu acho que isso às vezes me faz ser um pouco binária, ou é isso ou é isso. Então, eu achava, não, Deus é assim. Sabe aquela coisa assim, bem estruturada? Não, Deus é assim. Como se fosse assim, Deus está dentro dessa caixinha. Fora disso, não existe. Então, eu acho que até esse ponto eu ainda tinha muito disso. E, continuando, né? Nós estávamos chorando, ela dirigindo, e eu lembro até exatamente qual foi o local que o Espírito Santo falou comigo assim. Eu entendo o que você está passando. E você tem total razão de chorar do jeito que você tá chorando. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Você não precisa ficar assim. Aí, na hora que o Espírito Santo fala, você fala assim, isso não tá vindo da minha cabeça. Eu não pensaria isso. Eu estou aqui em prantos, chorando, eu não pensaria isso. Ele falou, olha, você tem toda a razão se você quiser ser uma vítima agora. Você tem todos os motivos para ser uma vítima. Chorar, ficar mal. E eu vou estar com você a todo instante. Mas eu quero lhe dizer que você não precisa ficar assim. Porque mesmo se você perder a sua voz na cirurgia, eu vou restaurar tudo por completo. Então você não precisa ter medo. E eu fiquei assim... Na hora eu parei de chorar, eu fiquei um pouco em choque. Porque foi um choque de tipo assim... nossa, o Espírito Santo tá falando comigo tão claramente. Um choque de tipo assim, como assim ele tá me dando a opção de ser vítima, mas tá me dando a opção também de não ficar triste, porque não importa o que eu escolha ou o que vai acontecer, o Senhor vai restaurar a minha voz. E ali eu parei e falei pra minha irmã, Carla, não precisa chorar mais não. E ela olhou pra mim, tipo, como assim? Eu falei, olha, o Espírito Santo acabou de me falar isso. E aí contei pra ela. O Espírito Santo acabou de falar isso, ela parou de chorar, mas nós estávamos com cara de choro e sem saber, sem reação. Chegamos na casa da minha mãe com aquela cara de choro, ela queria saber, até então ela não sabia que era câncer. Contei sobre toda a consulta e já contei pra ela que não se preocupasse, porque ainda que eu perdesse minha voz, Deus ia restaurar a minha voz e que eu não estava preocupada com isso mais. A minha mãe ficou sem reação, ela não sabia se ela chorava, se ela ficava ok, foi tipo assim, é ruim, mas é bom? Como assim? É isso, é isso. Eu fui tomar meu banho, ouvi o meu irmão chegando na casa da minha mãe, a minha mãe contando pra ele. Eu tava já perto de sair do banheiro, eu ouvi, e aí o meu irmão começou a chorar. E a minha mãe falou assim, mas ela falou que não precisava chorar não, porque o Espírito Santo falou pra ela isso, isso e isso. E meu irmão ficou tipo assim, essa minha irmã crente é doida. Ai, e ali, liguei pro Daniel, que estava nos Estados Unidos, eu passando tudo isso lá com a minha família, né, e o Benjamin comigo, ele tinha 2 aninhos e meio, e o Daniel aqui distante, porque ele não pôde ir por causa do trabalho. E na segunda-feira de manhã cedo, lá estava eu operando. Fiz a cirurgia, deu tudo certo, graças a Deus. Saí de lá bem rouca, não conseguia falar muito, mas fui ganhando mais força na voz com o tempo.
E foi até interessante, porque naquele final de semana, antes da cirurgia, os meus tios todos foram para casa da minha mãe, né? Eu acho que foi no sábado ou no domingo, pré-cirurgia, logo depois do resultado. E porque eles sempre se reúnem para oração, se reúnem para tudo, né? A família da minha mãe é bem unida. E aí, eles estavam lá, foram me visitar, porque eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos com o Benjamin, tava passando tudo aquilo. E aí, eu ali conversando com todo mundo, aquela coisa toda, e eu lembro que eu escutei 2 tias minhas atrás de mim. Uma falou bem assim, nossa, mas ela não acabou de descobrir que tá com câncer? Como é que ela tá assim, tipo, aqui, conversando com todo mundo? Aí a minha outra tia, eu só ouvi minha outra tia falando assim, menina, é porque é assim, esse povo que tem Jesus é assim. Aí eu achei tão lindo. Aí ali eu entendi, eu falei assim, Espírito Santo, eu tô entendendo por que você me deu essa opção assim de... Deus falou, eu entendo se você quiser ficar de cama chorando, mas você não precisa. E você pode passar por isso de uma forma diferente. Naquela hora que a minha tia falou isso, eu falei, nossa, que bom que eu escolhi confiar, porque acabou sendo um testemunho pra alguém. Tipo assim, a pessoa tava sem entender por que eu tava daquele jeito. Mas a única explicação pra uma pessoa tá daquele jeito, realmente é Jesus. Porque não tem outra explicação. Sem Jesus, né? Nossa, sobre isso que você tá falando, pra mim, é muito importante. Não é só sobre algo que você viveu, mas eu acho que serve pra todos nós. Porque se você parar pra pensar, quando a gente passa por uma situação difícil, um diagnóstico ruim, a gente tem a escolha realmente de se entregar, de se colocar nesse lugar de dor e sofrimento, que muitas vezes é justo, ou parece que muitas vezes é até legítimo isso, porque são as nossas dores, né? Quem que iria agir diferente no diagnóstico aos 26 anos com um bebê de que tem câncer, né? Então, realmente não é fácil, mas também a gente tem essa outra escolha. Você pode encarar isso de uma forma diferente. Então, assim, eu acho que isso é muito importante pra gente, porque quando a gente encara, não, eu vou encarar essa, eu vou vencer, eu vou confiar, entregar ao Senhor, eu vou caminhar isso que foi designado para minha vida, eu acho que a gente consegue encarar de uma forma diferente. A gente consegue ter forças, não só a nossa força, mas principalmente se apoiar na força que o Senhor nos dá, porque sem Ele nada podemos fazer absolutamente. E realmente enfrentar. Isso que aconteceu com você foi muito tremendo, porque além de você se fortalecer, você foi fortaleza para quem estava perto de você também. Você conseguiu trazer essa paz e tranquilidade para as pessoas que amam você, que com certeza sofreriam muito mais, como a sua mãe, que disse, não, calma, é bom ou é ruim? É para chorar ou é para sorrir? Isso é muito bom, é uma outra perspectiva. Aquela história do copo vazio, né? A gente pode escolher olhar para o copo metade vazio ou metade cheio. Como que a gente vai escolher olhar a situação que a gente está passando. E o que isso gerou em mim espiritualmente, para mim aquilo foi quase como se fosse um marco. Porque eu tinha na minha cabeça umas crenças de que, não, porque eu sou crente, eu tenho que ser assim. Por exemplo, não, crente não pode passar por dificuldade. Entendeu? Para mim, ter ouvido o Espírito Santo, a opção era quase como se fosse assim, não, se eu sou crente, eu tenho que ficar feliz, não importa o que aconteça. E não era isso. E o Espírito Santo falava assim, não, você pode chorar. E eu vou estar aqui lhe confortando. Para mim foi tipo assim, peraí. Eu acho que ali foi quando virou uma chave de que Deus não era um Deus distante. Era meu amigo. Uau. Era ele se importava, igual a minha mãe que tá do meu lado. Exatamente. Que Deus nunca ia estar impondo nada pra mim. Não, você é crente, então você tem que ser feliz mesmo na tristeza. Você é crente, você tem que... Entendeu? Eu sentia assim, uau, Deus não tá impondo nada a mim. Deus está me abraçando. Aquilo pra mim foi uma virada de chave muito grande em meio àquela tempestade. Então, assim... Foi difícil? Foi. Mas eu não... Se eu puder... Olha que loucura. Se eu pudesse dizer assim, você gostaria de apagar isso da sua história? Não por nada nesse mundo. Porque o que eu vivi com Deus, com o Espírito Santo, por causa daquilo dali, não tem preço, sabe, Ivana? E, enfim, na segunda-feira fiz a cirurgia, né? Minha irmã, minha mãe, todo mundo cuidando de mim.
comecei a fazer uma dieta, que era uma dieta de iodo, sem iodo, para poder fazer uma iodoterapia, que é uma radioiodoterapia. Só que na época não foi me explicado direito como fazer a dieta. Eu fiz só a dieta alimentar. Eu achava que eu tinha que continuar tomando a medicação, porque o que aconteceu? Na minha cirurgia, além de tirarem o nódulo, o médico teve que tirar a tireoide, porque o nódulo era grande. Então teve que tirar a tireoide por completa. Então, como a tireoide é o que produz os nossos hormônios, e eu não tinha mais tireoide, eu teria que tomar uma medicação pro resto da minha vida, todos os dias, para poder repor, né? Para poder produzir os hormônios que eu não teria mais aquela glândula produzindo. E eu não sabia que durante aquele período de dieta eu não poderia tomar medicação. Eu pensei, se eu não tomar medicação eu vou morrer? Eu não entendi ainda nada, né? Resultado, fui fazer o exame de sangue, não podia fazer a radioiodo no Brasil porque eu tava tomando a medicação e era para eu não ter tomado. E aí já tava dando a hora de eu voltar, porque as minhas aulas já iam começar aqui em agosto. Então eu falei, então vou voltar para os Estados Unidos, vou me cuidando lá, vou procurar um médico para dar continuidade ao meu procedimento. Voltei para os Estados Unidos, já tomando a medicação. Aí eu comecei a aprender muitas coisas sobre hormônios, sobre o quanto que os hormônios impactam a nossa vida. E é uma coisa até que hoje eu e o Daniel nós conversamos muito. Às vezes casais estão tendo vários problemas e às vezes alguém ali naquela casa está tendo problema hormonal e não sabe. Isso aconteceu comigo. Que está gerando. Porque gente, os hormônios, eles impactam tudo na nossa vida. Tudo! Na gravidez da Liz, eu soube que eu tava com um problema na tireoide. Não sei se foi é de engordar, qual que é mesmo? É o hipotireoidismo. Pois é, só que eu tava louca. Eu tava assim, estressada, irritada, eu tava depressiva, eu tava assim, e eu não sabia o que estava acontecendo comigo, até que eu fui fazer o exame de rotina e teve essa alteração, e ela disse, não, você precisa tomar o remédio todos os dias, até regularizar. Depois da gravidez regularizou, mas você pensa assim, cara, muita coisa pode estar acontecendo e muitas vezes não é nem questão espiritual, às vezes é realmente física mesmo, você precisar tomar remédio, né? Exatamente, um cansaço extremo, né? É assim, como eu já tenho alguns anos, acho que já tenho 8 anos que isso tudo aconteceu, hoje em dia para mim é muito fácil eu perceber qualquer alteração na minha medicação. Ou o coração tá batendo mais rápido, ou tá batendo mais devagar. Ou eu começo a sentir muito sono, eu falo, opa, tem alguma coisa errada. Ou eu tenho um ganho de peso muito rápido. Então, assim, hoje em dia é muito mais fácil, mas eu vejo, como esse médico, né, quando eu descobri esse médico falou, muitas pessoas têm problemas na tireoide, alterações, e elas nem fazem ideia. E aí, eu vou me tratar porque tô sentindo muito sono, preciso tomar tal vitamina. Só que não tá tratando a raiz do problema, que muitas vezes é a tireoide. Então, como eu falei, voltei para os Estados Unidos. Aqui, fui fazer meu último semestre da faculdade. Quando eu já estava perto de terminar, eu consegui um trabalho lá na própria faculdade, no Christ for the Nations, que tinha um seguro de saúde muito bom. E aí eu comecei a procurar um médico, né? Vamos ver como é que está, para que eu pudesse fazer uma radioiodoterapia. E aí foi um segundo processo, assim, inesperado, porque quando eu comecei a fazer os exames para me preparar para a radioiodo, nós descobrimos que os meus linfonódulos tinham sido afetados pelo câncer. O que quer dizer que eu estava ainda com câncer. E aí eu tive que passar por todo o processo novamente. E aí já consegui fazer tudo já no Texas, no hospital muito bom, graças a Deus. Mas a punção foi um dos exames assim mais sofridos que eu fiz na minha vida, porque como eu não tinha a tireoide mais, os linfonódulos era como se eles ficassem meio que nadando aqui. Então eles não conseguiam fincar. Quando eles iam fincar, ele pulava. Aí ia fincar, ele pulava. Então eles me furaram várias vezes assim, e ficaram mexendo a agulha lá dentro, tentando achar. E eu só parada assim, a lágrima escorrendo, eu chorando. E chamaram um outro médico, Eu sei que tinham 4 médicos, não sei quantos assistentes, tanta gente na sala, porque eles não conseguiam fazer a punção dos linfonódulos. E aí, graças a Deus, conseguiram, né, extrair lá o líquido de um dos linfonódulos para mandar para os exames. E aí eu tive que passar por uma segunda cirurgia, que para mim foi um choque, porque eu sempre sonhei em ter 2 filhos. Até então eu tinha um filho.
Quando eu descobri o câncer em 2016, o Benjamin tinha por volta de uns 2 anos, o meu sonho era que eles fossem 3 anos de diferença, meus filhos. Então eu já estava, sabe quando a mulher já começa a olhar para os outros bebês e pensar, ai, já querer, sabe quando o povo diz que o útero começa a coçar porque você quer ter mais filho? Exato. Então eu já estava nessa fase, aí veio o câncer, então, né, foi aquele balde de água fria. Aí eu falei, não, agora já tô sem o câncer, eu vou fazer a iodo, 6 meses depois eu posso engravidar. E aí o resultado foi que você tá com câncer ainda, vai ter que passar pelo processo todo de novo. E aí eu fui fazer uma segunda cirurgia, dessa vez já no Texas. E como foi para você saber que novamente estava com câncer? Foi no dia do meu aniversário de 27 anos. Eu estava no trabalho, eu estudava lá trabalhava lá no Cefenai, e eu tinha, as minhas amigas de trabalho sabiam que eu tinha feito exames alguns dias antes. E aí, já estava perto do final do dia, uma delas falou, Nai, e aí, já saiu o resultado do seu exame? Aí eu falei, eita, deixa eu olhar, porque aqui a gente entra online, né, e checa tudo. Quando eu entrei online na plataforma, né, do sistema médico, tinha uma mensagem do meu médico. Aí eu li a mensagem do meu médico falando que era sugestivo de câncer, que eu teria que fazer uma cirurgia, ia ter que passar agora com um oncologista. Ivana, eu fiquei calada, eu me levantei, fui para a sala que tinha as impressoras, e uma das minhas amigas percebeu que eu estava demorando demais para voltar, e levantou e foi lá. Quando ela chegou lá, sabe quando você encontra alguém e você desaba? Ali eu desabei, comecei a chorar e escorri assim, encostei na máquina e escorri no chão assim. Aí ela me abraçou, começou a orar, e aí todo mundo já ouviu, aí as meninas já vieram todas me cobrindo em oração, me dando palavras de encorajamento. Aí ali eu respirei, falei, ok, eu tenho uma personalidade de que quando eu tô sofrendo algo, eu choro de início com o impacto, depois eu respiro fundo. Ok, e agora, Deus, como é que a gente vai fazer isso? Qual que é a minha parte? Porque eu sei que Ele é maravilhoso. Então eu pergunto, Deus, qual que é a minha parte? O que o Senhor quer que eu faça? Qual que vai ser a minha parte? É ir fazer exames? É ir fazer cirurgia? Eu vou? É só o Senhor me dizer e eu tô indo fazer. E ali eu me recompus e comecei um novo processo. E aí eu fui para uma oncologista, fui fazer, examinar todos os meus, né, todos os exames que eu tinha feito, etc. E aí ela falou assim, nós estamos com um problema. Eu falei, o quê? Ela falou, a radioiodo não vai matar. Pelo tamanho que eles estão, só a radioiodo não mata. Porque eles medem, né, fazem lá uma medição. Então, digamos assim, até tantos milímetros a radioiodo é o suficiente para matar todos aqueles focos. Depois disso, tem que ser cirurgia. Falei, ok, então eles estão muito grandes, então eu vou para cirurgia? Ela falou, só que tem um problema, eles também são muito pequenos e pode ser que eu abra você e eu não consiga encontrar todos. Aí eu falei, e o que a gente vai fazer? Aí ela falou, olha, coincidentemente ela estava indo para uma conferência de outros médicos na semana seguinte. Ela falou, lá nós temos momentos que a gente apresenta casos e discute aquele caso. E eu vou levar o seu caso para discutir com eles e ver o que a maioria acha que eu deveria fazer. E aí eu fiquei esperando a conferência e lá ela apresentou o caso. Eles chegaram no consenso que era melhor fazer a cirurgia e logo em seguida fazer a radioiodo para tentar matar tudo. E assim nós fizemos. Fui fazer a cirurgia. A cirurgia já foi de uma forma totalmente diferente da do Brasil. Eu novamente perguntei, e a minha voz? Porque eu pensei, lá vem o problema de novo. E aí ela falou, não se preocupe, nós temos uma tecnologia que a gente vai isolar suas cordas vocais. Aí falava lá com o Wei que se chegar perto vai apitar um sensor e não corre risco nenhum para sua voz. Falei, que bom, glória a Deus, obrigada, Senhor, menos uma coisa para eu me preocupar. Mas eu sabia que se acontecer, o Senhor vai restaurar minha voz 100%. E aí fiz a nova cirurgia, alguns meses depois eu fui fazer a radioiodo, que é um outro período também, que é uma pílula radioativa que eu tive que tomar, e eu tinha que ficar isolada por uma semana, completamente isolada, não podia ver ninguém, num apartamento sozinha, eu tinha que usar luvas o tempo todo, eu levei vários lençóis para poder forrar o sofá e os móveis, porque eu não podia encostar em nada. Quando eu usasse o banheiro, eu tinha que dar descarga 3 a 4 vezes, porque tudo estava muito radioativo. Eu não podia estar perto das pessoas, porque eu estava, né, saindo radiação.
eles me deram até um cartãozinho que eles falaram assim, olha, se nos próximos 3 meses você for viajar de avião, você vai apitar na máquina. Sabe aquela máquina detector de metais? Eles falaram, você vai apitar na máquina, porque você está radioativa. Eu falei, uau! Tipo assim, esse é um tipo de tratamento que você só pode fazer, tem uma certa quantidade que você pode fazer na sua vida. Tipo, só pode fazer, sei lá, 20 vezes, 10 vezes, eu nem sei, nem lembro quanto que é. Mas você tem um limite, então, tipo assim, não é um tratamento que você pode ficar fazendo, sabe, com tanta frequência. Então, eles evitam ao máximo. Aí você fez E e aí, passou isso no Cefenai ainda, né? aí eu passei tudo isso no CFNAI. Eu tinha acabado de me formar, e aí fui fazer esse tratamento, né, da rádio iodo, e fiquei isolada. Foi muito difícil estar isolada, principalmente porque eu tinha um filho pequeno, né? O Benjamin tinha 2 aninhos e meio, não, ele tinha acabado de completar 3 anos, e eu tive até uma experiência muito linda também, vinda da parte de Deus, através do meu filho, que para poder fazer esse tratamento, eu tinha que fazer a dieta da iodo, né? Que foi o que eu não tinha conseguido fazer direito no Brasil. Agora eu fiz. Só que o que acontece? Eu não estava tomando medicação dos hormônios e eu tive que tirar o iodo por completo da minha dieta. Então o seu corpo começa a sentir a falta do iodo, porque você necessita, é um nutriente que você necessita. E aí eu tinha enjoos, eu tinha tremedeiras no corpo, e eu lembro que um dia eu tava sozinha com o Benjamin em casa e eu, né, fui pro banheiro porque eu estava... E o Benjamin... queria chorar. E o Benjamin chegou atrás de mim, ele pequenininho, ele tinha 3 aninhos, a mãozinha, sabe, bem pequenininha de criança, eu sentia aquela mãozinha assim nas minhas costas, e eu lá, tinha acabado de vomitar, tava daquele jeito, sentia a mãozinha dele nas minhas costas e eu só ouvia a vozinha dele assim... Amém. Eu não conseguia nem ouvir o que ele estava falando, assim, não entendia, né, a vozinha dele, só entendia que no final ele falou amém e saiu correndo para brincar. Nossa, aquilo me quebrou, assim. Eu falei, eu não tenho palavras para agradecer a Deus. O Espírito Santo, sabe? O Senhor viu que naquele momento eu não estava sozinha, eu estava com a criança, mas eu não tinha um outro adulto ali do meu lado para me ajudar, para segurar meu cabelo, para pegar uma água, para, sei lá, para me falar uma palavra de encorajamento. Mas o Espírito Santo foi lá, tirou meu filho que estava assistindo televisão, meu pequenininho de 3 anos, correu, veio orar por mim e voltou para brincar. Como se para ele, como se nada tivesse acontecido. Para mim foi assim, uau, obrigado Espírito Santo, por ter vindo me lembrar, tô aqui. Lembra? Pai tá aqui com você. Eu não estava sozinha. É tremendo essas experiências. Você pensa assim, a importância dele ter se apresentado como Emanuel. Porque não é só apenas Deus perto, é Deus conosco. Ele faz questão de se fazer presente e mostrar, mesmo usando de pessoas, usando de situações, o quanto ele está perto da gente, que a gente não está sozinho. E depois que eu tomei a pílula radioativa, o Daniel me deixou lá no Cefenai, tem alguns apartamentos que você pode alugar para visitantes. E aí nós alugamos um desses apartamentos para eu passar aquela semana sozinha. E ali, novamente, foi um outro deserto, mas sentindo sempre a presença de Deus. Os amigos vinham de longe, eu via pela janela, alguns amigos vinham de longe para dar, né, para acenar, para falar que estavam ali. Eu fiquei através da internet, né, mandando mensagem para os amigos e tal. E ali o Senhor também ministrou muito no meu coração. Tem uma música da Nívia Soares, que é Andar Sobre as Águas, que ela marcou muito aquele período daquela semana que eu tava, né, que a música fala assim: estar aqui é sempre tão difícil, olhar em volta e não ver mais que escuridão. E fala assim que as ondas vêm a cada dia sobre mim, os ventos incessantes não me deixam descansar, mas que Deus está com você, né? Aquela música pra mim foi assim, eu ouvi ela on repeat, né, over and over, e chorava muito e sabia, Deus está comigo, Deus está comigo. E foi um período difícil, mas ao mesmo tempo com a certeza, porque aquele dia, como eu falei, que o Espírito Santo falou comigo, aquelas coisas, que virou a chave, era quase que assim, pode acontecer o que acontecer, eu sei que Ele está comigo. É uma certeza muito grande de saber que Deus está comigo o tempo todo. E aí eu enfrentei tudo aquilo ali. Nossa, glória a Deus. Eu lembro de ver você gravando, compartilhando algumas coisas naquela época, do período que você estava sozinha, isolada, e eu ficava assim, eu fui muito abençoada pela sua vida naquela época, porque eu imagino que não deva ter sido fácil passar por tudo aquilo,
Mas você sempre também foi muito alto astral. Você sempre foi muito alegre, sempre compartilhando as coisas com muita alegria. Você é muito engraçado, é normal da sua personalidade. Então, tinha coisas que acontecia que você, deixa eu mostrar isso para vocês e tal. E isso me mostrou como é encarar, às vezes, uma situação de um outro ângulo, sabe? E como passar isso para as outras pessoas. Porque enquanto todos os seus amigos estavam, ai meu Deus, não acredito que ela está passando por isso, que situação difícil, e tentando ajudar o Daniel com o Benjamin ali sozinho e tal, e você, tipo, quê? Não, vai dar certo, vai, vamos passar por isso aqui, e levando assim outro ângulo, outra perspectiva. E isso me fortaleceu muito, sabe? Me trouxe muita inspiração, assim, na minha fé e com relação à forma como você estava encarando aquela doença, aquela situação X na sua vida. E o que eu mais pensava assim, poxa, ela tá sozinha, meu Deus, e tá sozinha sabendo que ela tá num tratamento contra o câncer. O que pode estar passando na cabeça dela? Porque a solidão ela tem dois pontos, né? Ou você usa ela como solidão, ou você usa ela como solitude. Ou você anda se sentindo sozinha, abandonada, deixada, esquecida por Deus, pelas pessoas, enfim. Ou você entende, não, eu tô sozinha, mas eu vou usar esse tempo com solitude. Eu vou usar para estar perto de Deus, para crescer no Senhor, para ouvir do Senhor, porque o silêncio ele nos ensina muito também. Quando o som de todos Exatamente. os lugares acalma, assim, a gente consegue ficar mais sensível à voz de Deus. Então, você realmente me trouxe muito essa perspectiva completa assim, do que você passou. E lembra que eu falei para você quando eu entrei em contato? Será que você podia compartilhar sobre aquele quarto que você ficou naquele dia? Porque marcou para mim, sabe? Foi tremendo. Mas depois que você passou por esse período do quarto, da casa, né, do apartamento, sozinha, o que aconteceu mais? E aí a próxima etapa, né, tava tendo acompanhamento médico, viram que tudo foi um sucesso, tanto a cirurgia quanto a rádio iodo, que não havia mais nada, nenhum sinal de câncer, graças a Deus. E eu teria que só sempre fazer exames de sangue para garantir que minhas taxas estavam corretas. E é claro que uma das minhas perguntas para o médico foi: e aí, quando que eu vou poder engravidar? E ele falou, olha, depois de, eu acredito que era 6 meses, se eu não estou enganada, se era 6 ou 9 meses, não lembro bem. Ele falou, ó, depois de tantos meses você pode começar a se preparar para engravidar. E eu falei, ok. E aí eu comecei a malhar, né? Eu queria saúde. Eu lembro que eu ia pra academia cada vez que eu pegava o peso, na minha mente era assim, Ivana. Cada vez que eu levantar esse peso, eu vou estar matando células cancerígenas. Então eu pegava e fazia, tô matando o câncer. Era isso que eu colocava na minha mente pra me motivar. Falava, não, doença mais nunca, eu quero, né? Aí foquei em me alimentar bem, malhar. Aí o corpo ficou pronto, preparado para eu engravidar. E foi quando eu engravidei do Nicolas, que foi também uma resposta de oração. Porque quando eu me operei no Brasil, em 2016, eu lembro que logo depois que eu acordei da cirurgia e a minha irmã me entregou meu celular, eu fui ver as mensagens, né, das pessoas, queria falar com o Daniel, que estava aqui, dizer que a cirurgia foi tudo bem. E eu recebi várias mensagens. E uma das mensagens de uma conhecida, ela mandou um áudio me desejando, né, melhoras e tudo mais. E só que ela comentou algo que mexeu muito comigo naquele dia, porque ela falou assim, que ela também já tinha tido esse câncer e tal, e que só era uma pena que eu não poderia mais engravidar. Que ainda bem que eu já tinha o Benjamin, que agora que eu tirei a tireoide, eu não poderia mais engravidar. E aquilo me desestabilizou, porque eu estava justamente me preparando, querendo engravidar, quando descobri o câncer. E como eu estava ainda com o efeito de todas as medicações da cirurgia, eu fiquei muito alterada. Eu comecei a chorar compulsivamente, que eu nem podia chorar, porque, sabe, tava tudo aqui, um tubo aqui, aquela coisa toda. A minha irmã correu, chamou o médico. Ele teve que me dopar para eu dormir, porque eu não consegui me acalmar. E ele falou, isso não é verdade, você vai poder engravidar. Essa informação está incorreta. Mas é aquela coisa, né? Eu passei todo aquele tempo, aí queria engravidar e descobri o câncer de novo. Então foi uma espera muito longa, que eu queria muito, já estava almejando muito ter um filho. E logo depois que eu fiz a rádio iodo, passaram-se os meses, eu acho que talvez 6 meses depois, bateu os 6 meses, que o médico falou, agora você pode engravidar.
No outro mês, graças a Deus, eu tava grávida. O Benjamin, antes, a gente nem conversava essas coisas com o Benjamin. O Benjamin, ele ia pro pré-escolar do Cefenai. E um dia a professora da escolinha me chamou, falando assim, você está grávida? Eu falei, não. Aí ela falou, o Benjamin, todos os dias, que a escolinha lá é uma bênção, então todos os dias no final, eles perguntavam se alguma criança tinha algum pedido de oração. E aí as crianças, sabem como que é criança, né? Cada uma falava uma coisa, eu queria pedir pela minha boneca. E aí eles oravam pela boneca, aquela coisa, né? Ensinando a criança sobre o poder da oração. E ela disse, toda vez que eu pergunto se alguém tem pedido de oração, o Benjamin ora, ele fala, pede pra gente orar que ele quer ter um irmãozinho. Eu falei, um irmãozinho? Ela, você tá planejando engravidar? Eu falei, olha, isso é um desejo do meu coração, mas eu nunca falei isso com ele. E ali, alguns meses depois, eu descobri que tava grávida do Nicolas. Então foi culpa dele. Culpa dele. Aí hoje, quando ele tá estressado com o irmão, eu falo, lembre que foi você que orou e pediu a Jesus um irmãozinho. Que bom, que e bom. Deus, assim, restaurou tudo. A minha voz está 100%, graças a Deus. O medo que eu tive de não ter um filho, Deus foi lá e mostrou que não. Estou aqui, graças a Deus, com 2 filhos, que sempre foi o meu sonho. Deus é maravilhoso. Duas coisas aí que você falou, eu já posso até testificar ouvindo aqui que você está falando, que Deus restaurou. Ele não só restaurou, mas ele acrescentou mais, porque sua voz, quando você descobriu, sua voz estava fraca. É verdade. E hoje sua voz está 100%. Graças a Deus. Eu queria até acrescentar essa outra coisa que você falou, de escutar no meio do processo, ali que você está passando, do deserto e das situações, que você já fica mais sensível mesmo. Mas, muitas vezes, o diabo, ele usa pessoas, ele usa situações também para nos deixar na dúvida. Isso, para nos desestabilizar. Isso aconteceu comigo. No meu processo de cura, assim, eu falo da manutenção da cura, sobre a minha timidez, teve um momento que eu fui pregar num lugar que para mim foi muito, muito importante, assim, muito especial. E eu lembro de ter me preparado, de ter orado, de ter entendido a mensagem, de saber que eu estava fazendo aquilo que Deus me entregou para fazer. Mas segundos antes de subir no púlpito, uma pessoa que estava do meu lado, óbvio que não foi culpa dela, mas ela falou assim para mim, você não tem medo, não? Você não se sente assim apreensiva de pegar no microfone no meio dessas pessoas? Cara, na mesma hora eu me encolhi como se eu estivesse entrando dentro de um casulo de novo, sabe? Aí eu fui ao banheiro, pedi rapidinho para ir ao banheiro, olhei no espelho e falei, você é curada, Deus te curou, Deus te tirou desse lugar e você não vai voltar aí dentro. Você não é o que você pensa que é, você não é o que dizem que você era. Você é quem Deus diz que você é. E você é uma menina curada. Você é alguém que tem capacidade dada por Deus. É o Senhor quem te enche. Comecei a falar, profetizar sobre a minha vida. Não tinha outra pessoa, era eu mesmo. Eu colocando a minha mão na cabeça. E foi uma bênção. Mas naquele momento eu entendi que ela não sabia o que eu tinha passado. Ela não sabia que aquele passo, naquele dia, era um passo de vitória na minha vida. Mas o diabo sabia. O diabo sabia aquilo, o que significaria aquela palavra, que para qualquer outra pessoa, não, que bobagem, não. Ou até não, fica um pouco mesmo. Mas aquela palavra, ela teve um endereço no meu coração, sabe? Ela atingiu um lugar muito, muito profundo. Mas quando a gente não aceita essas palavras e a gente começa a profetizar o contrário daquela palavra, a gente começa a entender e tomar posse daquilo que já é nosso, daquilo que Deus já nos deu, já conquistou para nós. Então, isso que essa pessoa fez com você, de falar, lógico que eu também não acho que foi maldade. Com certeza. Tenha sido um comentário, até para lhe encorajar, não, você já tem um filho, olha para o que você tem. Exato. Mas Deus sabia do seu sonho de ser mãe de novo, e o diabo também sabia. Então, ele quis roubar aquilo naquele momento de você. Então, assim, é para a gente estar em alerta o tempo todo, é para a gente realmente estar sempre pensando, e no tempo de dificuldade, no tempo do deserto mesmo, é aí que a gente tem que ficar com os olhos maiores, com o ouvido ainda mais atento à voz do Senhor, porque o diabo, ele vai tentar lançar alguma seta para nos desestabilizar, como você falou. Mas que bom que você, um mês depois, provou, eu tô grávida. Sim, o Senhor é poderoso. Sim. Tudo é um processo, né? Você estava aí falando e foi isso que me veio à mente. Tudo é um processo.
Eu já tinha sido curada da minha voz antes mesmo de saber que eu ia ter um câncer. E provavelmente eu já estava com aquele câncer ali, mas foi um processo. Hoje, quando eu volto, né, pra ver tudo isso, eu falo, gente, que Deus lindo. Ele já me deu a cura antes mesmo de eu descobrir que eu ia ter a doença. Ele me fortaleceu durante o processo e a cada passo que a gente dava, sabe? E são processos que a gente passa com o Senhor, sabendo que não importa a época e qual fase do processo você esteja, o Senhor está conosco. Isso é o mais importante. Amém. Nossa, que bênção, que bênção. Aqui a gente não termina sem um pensamento. Então, eu queria que você concluísse, minha amiga, aí, a sua participação aqui com um pensamento que Deus tem ministrado ao seu coração para edificar as pessoas que estão nos ouvindo agora. O que me vem à mente é que Deus está contigo, está comigo, está conosco. Ele é amigo, não importa o que aconteça. Altos e baixos, mudanças, não importa onde você mora, a hora que está. Deus está conosco. O Espírito Santo está aqui, dentro de nós, ministrando o tempo todo. E quando eu tenho momentos difíceis, eu peço ao Espírito Santo para me trazer a lembrança. Todos esses milagres, todas essas curas, todas as coisas maravilhosas que aconteceram comigo, que aconteceram com Ivana, que aconteceram com alguém que eu já assisti no podcast. E aí me traz a lembrança e me traz de novo aquela fé, né? Vai renovando a minha fé a cada dia que eu trago a lembrança. Então, esse é o pensamento. Lembre-se, peça ao Espírito Santo para te lembrar das coisas lindas que o Senhor já fez, para que você passe pelos processos fortalecidos e não desanimando, porque o final a gente já sabe como que é, né? O final com Jesus é sempre maravilhoso, então não importa o processo. O Senhor está sempre conosco. E quando a gente passa pelo processo, focando no propósito, faz mais sentido, né? Eu vou passar por isso, vai doer, mas eu vou estar com Jesus. E faz total diferença. Minha amiga, obrigada. Obrigada por esse tempo de mesa, obrigada por compartilhar, por abrir a sua história com as pessoas que estão nos ouvindo agora. Você novamente me abençoou, lembrando de tudo isso, e me deu mais saudade de estar com vocês. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar as coisas maravilhosas que o Senhor já fez na minha vida. E que venham mais momentos e que nós possamos nos ver em breve, que eu tô com saudade também. Com certeza. Eu já disse, minha casa é sua casa, venha me visitar. Mas, gente, que bom que vocês assistiram até aqui. Eu fico muito feliz. Eu tenho certeza que você, assim como eu, também saiu daqui cheio do amor e da presença do Senhor, ouvindo esse testemunho tão incrível. E próxima semana nós temos mais, então já compartilha, não deixe de compartilhar esse link, estaremos juntos próxima semana, porque um pensamento pode mudar a sua vida. Deus abençoe você e até a próxima. Tchau, tchau.